Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aula fala da crise do Segundo Reinado. É uma aula importante porque encerra o ciclo do Império no Brasil. Atenção para a tabela que aponta todos os elementos da crise. Queria te lembrar que essa matéria cai muito no vestibular, tá? Então não deixa passar, é uma matéria realmente importante, vale a pena você estudar isso daqui porque é o segundo item que mais é cobrado no Enem, na FUVEST, na Unicamp, na UERJ, na UEL, tá? Então não deixa barato, não deixa passar. Bom, atenção então para os elementos que compõem a crise do Segundo Reinado. Olha a tabela aqui. Primeiro, a questão religiosa, depois a questão militar, a questão republicana e a questão abolicionista. O que são essas questões? Essas questões são problemas que Dom Pedro vai ter com cada um desses setores, né? Com a igreja, com os militares, com o Partido Republicano e o problema que ele causa ao permitir a abolição da escravatura. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu em cada um desses momentos. A crise geral do Império começa em 1870, né? A gente põe a datinha aí, a gente põe um aninho de 1870. Na verdade, ela já vem de um pouquinho antes por conta da questão religiosa, né? Que começa lá com a questão do Papa e o Imperador Dom Pedro II. Dá uma olhada na imagem aqui, o Papa e Dom Pedro II. Repara que o Papa está apontando para uma bacia com macarrão e o Dom Pedro II com feijoada, né? Percebeu? Percebeu o olhar firme de enfrentamento, né? Os dedos fortes apontando para a comida? O que essas comidas representam? A questão é, de acordo com a Constituição de 1824, Dom Pedro II tem o direito de negar, né, de não aceitar alguns elementos da doutrina religiosa, da doutrina da religião católica, porque ele tem o direito do beneplácito. Ou seja, ele pode vetar novos princípios, novos pontos da doutrina. E qual que é o ponto da doutrina que está em discussão aqui? O ponto está determinado na bula Syllabus Errorum, né? Quando o Papa Pio IX edita a bula Syllabus Errorum, bula porque é um documento do Papa, Syllabus Errorum é o nome dessa bula, é o nome desse documento, a bula Syllabus Errorum diz o seguinte: os maçons não podem ser membros da Igreja Católica, não podem estar nos quadros da Igreja Católica. Bom, isso é um problema para Dom Pedro II, porque Dom Pedro II é maçom. Então, como é que ele pode expulsar da igreja alguma coisa que ele mesmo é? Ele tem que estar na igreja. A igreja apoia Dom Pedro II. Então ele olha para a bula Syllabus Errorum e diz: olha, bispos do meu Brasil, este ponto não vai ser posto em prática, este ponto não vale. Tudo bem? Só que quando ele diz isso, nem todos os padres, nem todos os bispos vão estar de acordo com Dom Pedro II. Muitos vão preferir estar de acordo com o Papa e vão efetivamente, né, especialmente Dom Buarque e Dom Macedo, bispo de Belém e bispo de Olinda, eles vão, especialmente esses dois, vão efetivamente expulsar os maçons da igreja. Isso gera um problema, porque Dom Pedro II vai ficar sabendo e vai mandar prender esses dois bispos e condena a trabalhos forçados. Nossa, com Dom Pedro declarando, né, prendendo esses dois bispos e condenando os dois a trabalhos forçados, isso traz um problema imenso para ele. Porque agora outros bispos, outros padres vão se colocar contrários à atitude do Dom Pedro. E a própria população vai olhar para o Dom Pedro e vai falar: nossa, que pessoa é essa que prende bispo? Né? Então a Igreja Católica começa a criticar Dom Pedro II, o Papa começa a criticar Dom Pedro II, então tem uma indisposição, tem uma questão aí, tem um problema aí. Ou é claro, Dom Pedro II em algum momento vai se arrepender, vai perdoar os bispos, vai anistiar, mas o problema já está posto, a questão já está estabelecida, já estremecemos, né, a relação entre Dom Pedro II e a Igreja Católica. Ou seja, o que é a questão religiosa? É um problema entre Dom Pedro II e a Igreja Católica, porque Dom Pedro II, ao ter que expulsar os maçons da Igreja, prefere proibir essa medida, não acatar essa medida,
o que gera reações dentro da igreja. A maneira como Dom Pedro II lida com essas reações amplia a crise entre Dom Pedro II e a igreja, estremecendo a relação entre os dois. Tá certo? Tudo tranquilo? Bom, vamos agora para a questão militar. Qual é o problema da questão militar? Dá uma olhada nesse quadro aqui. Repara que a gente está falando do quadro da independência do Brasil. É um quadro que tem a presença de diversos militares, né, os chamados dragões da independência. Esse quadro foi pintado na década de 1880 por Pedro Américo, a mando sob encomenda do Senado Imperial. O que esperavam com esse quadro? Reforçar a aliança entre o monarca, entre a monarquia e o exército, porque o exército está se tornando cada vez mais republicano, porque o exército está cada vez mais se opondo à monarquia. Por quê? Porque o exército está muito desprestigiado pelo governo. Baixos salários, aparelhamento fraco, né? Pouco investimento em armas, em treinamentos, né? Então o exército não está confortável com essa situação e começa a criticar Dom Pedro II. Só que, né, o exército está muito forte junto à população e estava esperando um reconhecimento por parte do Dom Pedro II por conta da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai acabou em 1870 com o exército querendo sair extremamente fortalecido, extremamente forte, né, dizendo, olha, vencemos o Solano Lopes, vencemos a guerra e tal. Só que em lugar de fortalecido, o exército não recebe a glória que gostaria, não recebe o dinheiro que gostaria. Por conta disso, o exército fica chateado e começa a se manifestar publicamente contra o governo. E o Dom Pedro II vai começar a punir essas pessoas que se manifestam criticamente ao governo. Para além disso, eu tenho um problema, por exemplo, Sena Madureira. Sena Madureira é um militar que apoia o movimento jangadeiro lá no Ceará, né, liderado pelo Dragão do Mar, né, que era um movimento abolicionista no Ceará. Então o exército se colocando publicamente contra a escravidão desgasta a imagem do exército junto a Dom Pedro II, porque é uma forma de exigir, né, o fim da escravidão no Brasil. Temos um outro membro do exército, Cunha Matos, que vai ser acusado de corrupção depois que ele começa a criticar Dom Pedro II. Então essas críticas públicas a políticas do Dom Pedro, né, do Dom Pedro II, evidentemente, ou a práticas do Brasil colonial, começa a gerar um desgaste entre exército e monarquia. Então, os ideais abolicionistas começam a entrar no exército e uma vez que o exército não é bem visto pela monarquia, o exército fala, opa, peraí, a gente podia muito bem apoiar a república, porque a república é uma instituição moderna e o exército tem se tornado cada vez mais também positivista. E os positivistas são contra a monarquia e são contra a escravidão, porque são práticas antigas, são práticas ultrapassadas. Então essa doutrina positivista, né, faz com que o exército associe o império ao atraso institucional, ao atraso tecnológico do país. Tá? Então, positivismo é aquela corrente fundada pelo Augusto Comte, né, que falava dos estágios de desenvolvimento, que acreditavam, né, que as sociedades, né, eles acreditavam que as sociedades se desenvolviam, né, tinham uma linha evolutiva, saíam do estágio teológico para o estágio metafísico e para finalmente o estágio positivo. Então eles diziam, os positivistas, que a monarquia não é do estágio positivo, que a escravidão não é do estágio positivo. Então, se eu quero evoluir uma sociedade, eu preciso abolir essas instituições, essas práticas. Tudo bem? Tá claro? Então, precisamos pensar que o positivismo, ao entrar no exército, faz com que o exército olhe com cara feia para a monarquia e comece a preferir uma república. Tudo bem? Bom, eu tenho o positivismo, eu tenho o descaso da monarquia com o exército, então o exército vai cada vez mais deixando de lado a monarquia e cada vez mais se tornando republicano.
Tudo bem? Não se esqueça de pegar o material dessa aula no site, né, 10historia.com, no Instagram do 10 História ou no Facebook do canal, né? A gente tem essas mídias para distribuir essa tabela, por exemplo, né, para distribuir imagens, esquemas e tal. Então, não deixe de curtir a nossa página, seguir no Insta, belezinha? Bom, por fim, questão republicana e questão abolicionista. O que é a questão republicana? Em 1870 é lançado um Manifesto Republicano no Rio de Janeiro, uma dissidência, né, uma parte do Partido Liberal que decide formalmente, então, criar um partido republicano. Então defendemos a proclamação de uma república. Isso quer dizer o quê? Essa instituição que está aí, chamada monarquia, não nos interessa mais. Não é nada contra você, Dom Pedro II, mas é contra a própria instituição da monarquia. A gente quer proclamar uma república. Em 1873, aparece a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, vinculado aos cafeicultores do Estado, aqui do Estado de São Paulo. Esse movimento aconteceu com uma reunião de 100 barões do café na cidade de Itu, aqui no interior paulista. Perceba que se eu estou falando dos cafeicultores e eu já sei que os cafeicultores são a elite, são o grupo, né, que sustenta economicamente o império, eu estou falando de um problema gravíssimo para Dom Pedro II, porque a elite econômica não o apoia mais, né? Por que não o apoia mais? Porque essa elite econômica, né, os cafeicultores do Oeste Paulista, não são grande maioria no governo, não tem vagas no Senado, por exemplo, são deputados, mas não têm o acesso que eles gostariam, né, dentro do poder. Por isso eles começam também a dizer, olha, vamos proclamar uma república, porque daí a gente se aproxima do poder, já que Dom Pedro II não abre espaço para a gente no Senado, por exemplo. Tudo bem? Agora, a questão abolicionista no Partido Republicano, ela é difícil, porque o Partido Republicano, ele tem ainda, né, alguns latifundiários que são das velhas elites aristocráticas que ainda defendem a escravidão. Então, aos poucos, o discurso anti-escravagista, ou seja, aos poucos o discurso abolicionista vai ganhando espaço tanto no Exército como no Partido Republicano. Tudo bem? Uma outra questão que leva à fundação do Partido Republicano é aquela ideia do federalismo, que a gente já discute desde a própria proclamação de independência do Brasil, né? Qual que é o grau de autonomia que as províncias devem ter, né? Então, qual é o direito que cada província tem de dizer, não, olha, eu vou criar leis específicas para mim. Então, esse federalismo é reforçado dentro do Partido Republicano. Esse partido ganha um apoio, evidentemente, das classes médias urbanas, também pouco representadas no governo imperial. Então, a classe média urbana também vai dizer, não, escuta, eu preciso da república porque daí eu posso votar, eu posso me candidatar, né? Eu vou mexer nessa estrutura de poder que não me favorece para poder, então, participar. Né, para poder participar dessa estrutura de poder. Vamos ver se mudando eu tenho alguma chance de participar do governo. Tá certo? Bom, diante de todas essas questões, a gota d'água é a questão abolicionista. Ou seja, a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888 tira do governo imperial a sua última base de sustentação. Né? Eu tinha alguns pilares, né? O exército, os latifundiários, a igreja. Exército, latifundiários e igreja, alguns pilares do governo do Dom Pedro II. Agora, com a questão abolicionista, os latifundiários que apoiavam Dom Pedro II somente porque o Dom Pedro II mantinha a escravidão, agora eles não têm mais por que apoiar, né? Os militares já não apoiam, a igreja já está desgastada. Agora que eu não tenho mais escravidão, eu não tenho por que apoiar o Dom Pedro II. Então a abolição da escravatura traz um problema imenso para o Dom Pedro II, porque ele já não tem mais quem o defenda. Por isso, em 1888, ele tenta implementar algumas reformas, né, para tentar modernizar o Estado brasileiro. O Visconde de Ouro Preto, ministro, vai propor, por exemplo, autonomia para as províncias, liberdade religiosa, senado temporário, empréstimo de dinheiro. Só que aí não vai.
aí já está muito tarde, aí ninguém mais aceita, aí as pessoas vão dizer, escuta, Dom Pedro, não tem como. Você não pode, né, agora que ninguém mais te apoia, prometer reforma. Então o próprio parlamento recusa, né, nega essas reformas e o Dom Pedro II faz o que sempre fazia. Ah, o parlamento fechou, então eu fecho o parlamento, convoco novas eleições e aprovo o que eu quero. Só que os republicanos, nesse momento, começam a espalhar alguns boatos de prisões de líderes militares, começam a espalhar alguns boatos, né, da dissolução do exército e tal, e isso faz com que a alta cúpula do exército, especialmente o Marechal Deodoro da Fonseca, lidere uma rebelião para depor Dom Pedro II. Como é que é essa rebelião? É uma rebelião que já vem, né, desse desgaste todo do exército desde 1870, o exército que já tinha mandado um recado, né, dizendo que não queria mais ser capitão do mato, o exército que já vinha buscando mais participação política, chegando a defender agora uma república, o exército faz um movimento no Rio de Janeiro na madrugada do dia 15 de novembro, entregando um bilhete, né, dizendo, olha, Dom Pedro, não dá mais, né, a gente está proclamando uma república. O Dom Pedro II percebe que não tem muito como reagir e acaba deixando o país em menos de 72 horas, né, rapidíssimo, né, ele deixa o país e vai morar na Europa exilado. Tem reações pela volta da monarquia? Tem, mas muito pequenas. Muito pequenas. São poucos os monarquistas que vão desejar a volta de Dom Pedro II, a volta da monarquia. Tudo bem? Daqui para frente, Brasil republicano, e a gente tem as aulas já do governo do Marechal Deodoro da Fonseca para você assistir na sequência. Belezinha? Abraço. Até mais.